Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia. E nessa segunda-feira, dia 5 de julho, dia de ressaca da Fórmula 1, como eu digo aqui pra vocês, então tivemos ontem o Grande Prêmio da Áustria, nona etapa da temporada, vencida por Max Verstappen pela Red Bull, impondo aí um domínio sim na Mercedes. Esse é o destaque do vídeo de hoje. Claro, lá no fim, então, eu trago os comentários feitos por vocês. Já peço então que você curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui abaixo e aí não esqueça, né, de ativar o sininho para receber notificação sempre que os conteúdos do F1 Mania forem ao ar, e também considere ser um membro apoiador aqui do F1 Mania, tá legal? Então aqui embaixo tem a hora, ó, seja membros, são 3 planos, você assina um, contribui aqui pro F1 Mania e, claro, recebe benefícios e vantagens exclusivas, tá legal? Então eu volto aí depois da vinheta. Bom, meus amigos e amigas, então é isso. Ontem Max Verstappen venceu novamente, a corrida foi a 5ª vitória do holandês na temporada, era para ter sido até a 6ª aí, se a gente considerar aquele furo de pneu em Baku. Pois é, então a 3ª vitória em seguida do Max Verstappen, olha, em terreno que era da Mercedes, né? Tanto o GP da França quanto as corridas na Áustria. Então tivemos o GP da Estíria e nesse final de semana o GP da Áustria ali no Red Bull Ring. São circuitos que de certa forma favoreciam a Mercedes, né? Agora então o Verstappen coloca esse 3-0 nesses circuitos aí, nessa primeira rodada tripla da temporada, e joga uma pressão muito grande em cima do Lewis Hamilton e da Mercedes também, né? Então ontem o Max Verstappen venceu e, completando o pódio, a gente viu o Valtteri Bottas em segundo e o Lando Norris de uma corrida excepcional aí do britânico, completando o pódio na 3ª posição. Em quarto, apenas o Lewis Hamilton. Então em quinto foi o Carlos Sainz, sexto o Sérgio Pérez, sétimo foi o Daniel Ricciardo, oitavo Charles Leclerc, nono Pierre Gasly e fechando os 10 primeiros Fernando Alonso. Foi uma corrida muito movimentada, realmente, com 6 pilotos punidos, né? O Pérez mesmo recebeu aí 2 punições durante uma disputa de posição com Charles Leclerc ali no fim da corrida. As 2 vezes ele empurrou para fora o monegasco. Lando Norris também foi punido por empurrar para fora, mas dessa vez o Sérgio Pérez. Então ali nos estágios iniciais da corrida, o Pérez tentou por fora da curva 4, o Norris não deixou o espaço previsto no regulamento, né? Vou usar uma frase aqui do Carlos Garcia, que faz comigo um em ponto de segunda a sexta-feira, também o Parque Fechado, que são as lives da F1 Mania, sempre que acabam aí as sessões de Fórmula 1, então ele disse o seguinte: a regra permite você passar por fora, mas não permite você não deixar um espaço para o piloto. Então, quer ou não, ali o Norris não deixou espaço para o Pérez, então por isso foi punido com 5 segundos, e o mesmo aconteceu depois com o mexicano 2 vezes, né, nessa disputa com o Leclerc. Os dois estão meio que pendurados aí, a gente sabe, 12 pontos, né, na carteira, aí gera uma suspensão de uma corrida. O Norris foi para 10 pontos, o Sérgio Pérez tem 8, então olho neles aí. O Lando Norris não pode ter nenhuma punição, pelo menos na corrida que vem, né, daqui a 15 dias, o GP da Inglaterra em Silverstone, porque lá cai uma dessas penalidades dele. Então se ele for punido na Inglaterra, ele vai sofrer aí uma suspensão de uma corrida. Então olho no Norris aí. Mas a verdade foi uma corrida muito tranquila para a Red Bull com Max Verstappen. Então teve uma corrida muito tranquila, não foi ameaçada. O Verstappen ainda conseguiu fazer uma parada extra, colocou pneus novos, também foi ele que fez a melhor volta da corrida, quase 2 segundos aí mais rápido que o segundo colocado. Foi realmente um desempenho em tanto do Max Verstappen. O Pérez, né, então foi um destaque negativo da corrida, na minha visão. O Pérez não rendeu conforme o esperado, né? E também coloco aí como destaque positivo, além do, claro, do Max Verstappen, o Lando Norris, que fez uma corridaça, né? Dá pra gente colocar o Hamilton aí entre os destaques negativos também, o Hamilton que não conseguiu, né, imprimir um bom ritmo. No começo da corrida foi muito bem, mas depois teve um problema então ali no seu carro no W12 e acabou terminando apenas na 4ª colocação. E aí, claro, né, o Verstappen com isso abre mais vantagem ainda no Mundial. Eu vou trazer aqui para vocês, ó, o Verstappen então agora tem 182 pontos, né, 32 pontos à frente de Hamilton. Pérez é o terceiro com 104, 3 pontos à frente aí do Lando Norris, 4º colocado, e o Bottas é o 5º colocado
com 92 pontos. Nos construtores, então, a Red Bull agora foi a 286 pontos, abriu 44 para a Mercedes, e a Ferrari a terceira colocada, a McLaren, na verdade, a terceira colocada com 141, e a Ferrari a quarta com 122 pontos. Esse, então, os primeiros colocados aí depois dessa nona etapa da temporada da Fórmula 1. Então, um belo grande prêmio da Áustria, né? Lembrando que agora essa semana a gente não tem corrida, na outra semana, então daqui a 15 dias, GP da Inglaterra, e aí vai ser o novo teste desse novo formato, né? Com as corridas de qualificação, na sexta-feira a gente já vai ter a qualificação, de fato, no sábado já a primeira corrida aí de qualificação, e aí essa corrida vai definir o grid do domingo, né? Então, muitas novidades aí nesse descanso da Fórmula 1. Continuem ligados aqui no F1 Mania em Dia, que a gente vai trazendo aí tudo para vocês, tá? Então, vou partir agora aos comentários aí feitos por vocês. Já agradeço demais a participação, obrigado aí pelo engajamento. Tamo junto, tá legal? Então comentem aqui, deixem aqui as suas impressões do GP da Áustria, ou esse domínio da Red Bull, que claro, no vídeo de amanhã eu trago aqui os comentários de vocês também, tá legal? Então vou começar aqui, ó, com um comentário que é meio que uma pergunta do Bruno César, ó, diz o Bruno César Santos, que é um membro aqui do F1 Mania, por isso ele tem esse simbolinho do lado aí, esse capacetinho amarelo, né, o Bruno que vai participar de uma live aqui, então agradeço demais, viu, Brunão, pela participação, tamo junto aí, ó. Diz o Brunão aqui, ó, fala Gavi, fala Brunão, será que depois desses 3 GPs, que eram mais para vitórias da Mercedes e só deu Red Bull, temos a definição das forças? Forte abraço. Cara, eu arrisco dizer que a gente tem uma definição de forças, sim, goste ou não goste aí, alguns, né? A Red Bull se estabelece como a força, como a grande força da temporada, a Mercedes realmente tá para trás. É impossível a Mercedes se recuperar? Não, não é impossível, mas é muito difícil, tendo em vista a preparação que a Red Bull fez para essa temporada e os discursos da Mercedes, né? A gente viu ali um Toto Wolff indicando que atualizações não vinham mais, depois o James Allison, então o diretor técnico, entre aspas, desmentiu, atualizações serão vistas no carro, e ficou a impressão de que o Wolff estava querendo dizer assim, olha, né, as atualizações não adiantam mais, né? O déficit é tão grande que pequenas atualizações não vão fazer diferença. Essa foi a impressão que eu tive, parece que é isso mesmo, e digo mais, até como terceira força, né, a McLaren ali com o Lando Norris vai se estabelecendo cada vez mais como terceira força. A Ferrari ameaça sim nos construtores, mas porque a dupla da Ferrari está muito bem, né, muito bem engajada ali, são 62 pontos do Sainz contra 60 do Charles Leclerc, então isso tem colocado a McLaren, a Ferrari nessa disputa. O Ricardo começou agora a render, fez um bom GP da Áustria também, vai ser importante nessa disputa pela terceira força do grid, né? Então acho que é isso, viu, Bruno? A gente tem sim, de fato, aqui uma primeira boa impressão da temporada, Red Bull dominando aí, depois de ontem, não resta dúvidas da força que a Red Bull tem para essa temporada, certo, Brunão? Obrigado aí pelo seu comentário, tamo junto, viu? Sigo aqui então, ó, vou começar lá pelo começo, ó, o Anderson Monfernati, diz ele aqui, ó, Gavi, será que a Mercedes se recupera? Sou fã do Hamilton, não só pelo piloto espetacular que ele é, e sim pelo exemplo, mas sim pelo exemplo de pessoa. Abraços. Grande abraço também, Anderson. Obrigado pelo seu comentário. Cara, não dá pra gente descartar completamente uma recuperação da Mercedes, né? A gente tá falando de Mercedes aqui, né? Então quando a gente fala de Mercedes, Ferrari, né? A própria McLaren mostrou isso mais a longo prazo, mas são equipes que têm um poder de reação muito grande, e acho que a Mercedes, principalmente, né, nessa era de domínio deles aí, eles responderam sempre muito prontamente aos desafios que foram impostos para ele durante todos esses anos. Mas, cara, a gente tá numa temporada, digamos que um pouco esquisita, né? Uma temporada de transição. Ano que vem a gente tem novos regulamentos entrando, vai mudar completamente os carros. A gente já ouviu falar sobre uma Mercedes focada em 2022, o que faria muito sentido, tendo em vista, né? Não que a Mercedes chegou abrindo mão da temporada de 2021, mas a Mercedes pode ter mudado esse foco quando viu o grande desafio que tinha pela frente com a Red Bull muito bem preparada para 2021. Então assim, não dá pra gente descartar completamente a Mercedes, mas é um ano muito difícil por tudo que a Red Bull apresentou até agora e por tudo que ela promete apresentar ainda na temporada, né? Então a Mercedes vai vir com uma atualização agora para Silverstone, vamos ver se essa atualização vai fazer alguma diferença, né? A gente já pode medir
bastante, né? Essas três corridas serviram para dar um exemplo de força pra gente? Sim, e talvez Silverstone dê um exemplo de recuperação. Em Silverstone a gente consiga saber se a Mercedes vai conseguir se recuperar, se isso se vai dar caldo essa recuperação da Mercedes ou não, tá legal, Anderson? Espero ter respondido sua pergunta, agradeço a sua participação, viu? Tamo junto aí. Sigo aqui, ó, com o Juliano Ferreira, tá falando dos treinos, né? Os treinos são somente para coleta de dados, é verdade, os treinos são muito para isso, a gente tem visto as equipes mesclando aí as suas sessões de treinos, né? Então, ó, aqui ó, vou para uma aposta que o Rafael Enoch fez sobre o resultado. O Rafael Enoch, também membro aqui do F1 Mania, diz ele aqui, ó: fala Gavinelli, minha aposta para a corrida é na primeira dobradinha da Red Bull, sendo Verstappen em primeiro, Pérez em segundo e Hamilton em terceiro. Olha, tinha tudo realmente para ser uma dobradinha da Red Bull. A Red Bull estava muito bem, só que o Pérez fez uma corrida muito ruim, foi a pior corrida dele do ano, sem dúvida nenhuma, né? A Red Bull tinha carro, o Pérez mostrou isso se recuperando no pelotão quando foi lá para trás, mas erros seguidos aí, as punições também tiraram essa dobradinha, mas tinha tudo para acontecer, ó. O Alexandro Cavalcante da Silva cravou aqui, acertou, ó, Max Pole vencedor do GP, foi isso. Né? Então é isso, cara. Agradeço os comentários aqui, ó, do Paulo Jesus Guimarães Barroso, do I Don't Eat Dog. I Don't Eat Dog, é isso, tudo junto. I Don't Eat Dog, valeu pelo comentário também. O Gleder Dias Sanches, Jair Oliveira, toda a galera que tá sempre junto aqui no F1 Mania em Dia. Agradeço demais a participação de vocês. Estamos só começando mais uma semana aqui. Tá legal? A gente vai trazer mais, vamos falar mais ainda sobre o GP da Áustria, mas vamos trazer também já o que espera pra gente na corrida de qualificação daqui a 15 dias. Então continue ligado no F1 Mania em Dia, tá legal? Aproveito aí para pedir para você que ficou comigo até agora, então curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e considere ser um membro apoiador aqui do F1 Mania. Bom, então é isso, o vídeo de hoje eu fico por aqui, um grande abraço e até mais.